Pronto. Como um bom presbiteriano, boa noite. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estava com uma expectativa muito grande e também com um frio na barriga. Apesar de eu ter o costume de pregar na minha igreja, eu não tenho muita experiência em pregar fora da igreja. Então essa é a minha, praticamente segunda ou terceira experiência que eu estou saindo, vamos dizer assim, do meu habitat natural. Mas é uma alegria estar com vocês. Eu trago a saudação da minha igreja, a Igreja Presbiteriana Shalom, lá de Campinas, da qual eu sou presbítero já há 6 anos. Tenho estado nessa igreja desde sua fundação, nós começamos em 2000, e tem sido uma bênção caminhar com aqueles irmãos e ver grandes coisas que Deus tem feito na vida daquela igreja. Eu falar um pouquinho do meu artigo, depois de tanta coisa que já foi falado aqui, eu simplesmente tratei um pouco das marcas da igreja primitiva e da qual nós devemos levar para os dias de hoje. Ao longo da história, principalmente após a reforma, onde nós reconquistamos a identidade de uma igreja bíblica, mas também nós nos perdemos ao longo da caminhada. E eu diria que mais uma vez nós precisamos de uma nova reforma, mas não uma nova descoberta, mas sim voltar para os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Então, não vou falar muito mais, porque senão aí você vai pular meu artigo, pronto, né? Então, eu vou deixar para vocês lerem e se deliciarem e serem abençoados por isso. Então, se você também nunca leu um livro, já que foram tantos indicados aqui, comece pelo nosso livro. Tenho certeza que vai ser uma leitura muito gostosa. Amém? Eu quero falar hoje com os irmãos de um texto que está lá em Efésios, a partir do verso 1, texto muito conhecido de Paulo. E o tema que eu quero tratar com os irmãos hoje é teologia na vida, quando as verdades encontram o pecador. Efésios 2, a partir do verso 1. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Gostaria de orar antes. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, peço perdão pelos meus pecados, Pai, pedindo que o Senhor possa me usar aqui nesta noite para falar a Tua palavra, simplesmente a Tua palavra, Deus. Que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos e peço também que o Senhor possa abrir o coração dos meus irmãos para receber a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, a teologia, ela não é um discurso vazio sobre Deus. Tampouco a gente pode reduzir a teologia sobre uma simples ideia sobre Deus, como se fosse uma ideologia, como muitos têm falado por aí.
Mas se a teologia é buscar e conhecer a Deus e é estudar Deus, é preciso um componente essencial. E este componente é a graça. É ela que nos conecta com o conhecimento sobre Deus. Podemos dizer que este é o start, é a principal ferramenta que nós precisamos para entender e enxergar Deus. É por causa do que Cristo fez por nós, da sua graça, que nós podemos conhecer a Deus, a sua palavra, a sua mensagem, e assim podemos pregar os valores do reino para toda a nossa sociedade e para o mundo, e também, por que não, produzir um bom conteúdo teológico, como está dentro do livro que estamos lançando aqui hoje. Se não houvesse a graça, nós não teríamos nenhuma capacidade e nenhuma habilidade para produzir aquilo que nós nos propomos a fazer, que é lançar um livro. Se não fosse a graça, nós não teríamos nenhuma ideia da ação de Deus na história e o que Ele fez por cada um de nós na nossa vida. O texto de Efésios é um relato histórico, como Deus atuou na vida da igreja e do pecador. É um relato edificante sobre as verdades do Evangelho e como Deus permitiu o homem a conhecê-lo verdadeiramente. Aqui nós podemos enxergar 4 verdades. A primeira verdade é que o Evangelho nos mostra quem somos sem Cristo. A segunda verdade é que o Evangelho nos mostra o que Deus fez por nós. A terceira verdade é que o Evangelho nos mostra o que Deus fez em nós. E a quarta verdade é que o Evangelho nos mostra o que Deus faz através de nós. A primeira é o que o Evangelho faz, ou melhor, é quem nós somos sem Cristo. Tudo começa aqui com uma má notícia. Os 3 primeiros versículos falam da situação terrível em que o pecador sem Cristo se encontra. O texto começa: estando vós mortos. O homem sem Cristo está morto. O homem não é aqui apenas débil e enfermo, mas ele sem Cristo, ele é sem vida e morto. Paulo, no original, ele usa uma palavra em grego chamada necros, que origina também a nossa palavra aqui, necrotério, para descrever realmente isso. O homem sem Deus, ele está morto e incapaz de reagir aos estímulos externos. Acho que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de ir a um velório. Se você nunca foi num velório, prepare-se, você um dia vai estar num velório. E quando você chega lá, tem pessoas chorando, pessoas fazendo homenagens, tentando expressar as suas emoções, e todos aqueles que estão vivos choram ou se alegram com alguma coisa boa do que ouviu ali, né? Geralmente a gente, quando é salvo, a gente tem um conforto maior, sabendo que aquele ser humano foi para o encontro do Pai. Mas perceba uma coisa, ele não reage mais a estímulos externos. Ele não vai reagir se você está chorando, se você está rindo, se você está o homenageando. Ele está morto. O homem sem Cristo, ele é morto. Mas como assim morto? Apesar dele não estar morto fisicamente, ele está morto espiritualmente. Mortos aqui no texto quer dizer que eles estão mortos para as coisas de Deus, porém vivos para o pecado. Veja, esses mortos acordam todas as manhãs. Esses mortos saem para trabalhar, esses mortos eles se relacionam, eles interagem uns com os outros, eles até ganham e perdem uma Copa do Mundo, talvez faz gol contra, sei lá, mas esses mortos estão por aí, vivos, porque eles não conseguem enxergar a Deus, mortos espiritualmente, mas vivos para o pecado. E o pecado é razão dessas pessoas estarem mortas. O pecado é a razão por qual toda a humanidade foi condenada e o pecado nos separou de Deus. Veja Romanos 3:23 dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem não está apenas morto, mas também escravo do pecado, vivo para o pecado e dominado pelo pecado. O pecado colocou uma venda nos olhos do ser humano,
que são incapazes de enxergar a Deus. O homem sem Cristo está com seus olhos totalmente tapados. Mais que isso, o homem sem Cristo, ele anda segundo o curso deste mundo. Veja o texto: nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo. O pecado nos tornou uma espécie de zumbis espirituais, mortos que andam, falam, vivem, seguem a sua rotina normal, mas sem a salvação em Cristo eles vão seguir a cultura do mundo. Mas que cultura é essa? Ora, a cultura de um mundo que acha, por exemplo, que certas práticas são normais, como, por exemplo, você pode estar vendo recentemente a discussão sobre o aborto. E quando você vê na rede social pessoas opinando com isso, muita gente acha algo normal. Essa cultura está deturpando, por exemplo, o relacionamento de homem e mulher, casamento homoafetivo. Homens sem Cristo andam segundo o padrão do mundo, sobre a cultura do mundo, sobre os princípios do mundo, longe dos caminhos do Senhor. O pecado também, ele permitiu a ação de Satanás, segundo o príncipe da potestade do ar. O pecado deu poder a Satanás para atuar na vida dos seres humanos. Agora, o homem sem Cristo, ele está não sobre o poder de Deus, mas sobre o poder de Satanás. Foi dado a ele permissão para atuar nos filhos da desobediência. Mas quem são esses filhos da desobediência? Era assim que os judeus chamavam aqueles que não faziam parte do seu povo, aqueles que não estavam sobre a aliança de Deus feita a Abraão. Mas Paulo aqui agora eles colocam todos aqueles que não estão em Cristo na condição de filhos da desobediência, que andam sob o poder de Satanás segundo o curso deste mundo. O verso 3, ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. É quando Paulo inclui gentios e judeus na mesma condição. No verso 1 e 2 você vê que ele está tratando como vós, mas agora ele passa a tratar nós. Ou seja, judeus e gentios sem Cristo estão mortos, escravos do pecado e sob o poder de Satanás. Mas a situação humana não para por aí. Porque o homem sem Deus, ele é totalmente depravado. Veja, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Além de escravo do pecado, a humanidade ela é totalmente depravada. O mal contaminou cada aspecto do nosso ser, contaminou a nossa mente, o nosso coração, o nosso modo de agir, o nosso pensar, contaminou a nossa personalidade, as nossas emoções, a nossa consciência e os motivos e as nossas vontades. São pecadores que não são capazes de agradar a Deus. Em Romanos, os 3 primeiros capítulos, Paulo mostra a situação em que se encontra o pecador. E lá no versículo 20 do capítulo 3, ele diz: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que ele ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. O homem sem Cristo, ele também é alvo da ira de Deus. A corrupção e o pecado está presente na mente e do coração do pecador. A desobediência humana e a sua depravação nos colocou como filhos da ira. Agora, que ira é essa? Porque a ira de Deus é diferente da nossa ira. A ira de Deus não é uma ira de raiva, não é uma ira de emoção, mas é uma ira de justiça. Aqueles que não estiverem em Cristo, um dia encontrarão com o Criador e estarão diante da justiça de Deus. Qual é a solução para a humanidade? Porque nós não podemos sair desta condição. Apenas um milagre do Espírito Santo, operado na vida do pecador, pode dar vida a uma alma que está espiritualmente morta. É por isso que o texto começa: Cristo nos deu vida. Porque se Cristo não nos ressuscitar, se Cristo não nos fizer nascer de novo, estaremos eternamente condenados
mortos e não vamos ter nada o que fazer. É por isso que a pregação do Evangelho é um enorme desafio. Você já deve ter tido a oportunidade de falar do Evangelho e apresentar o Evangelho para alguém. Certamente você já deve ter tido a situação de ter sido discriminado, a situação de ter tido, alguém virou as costas para você, porque ela não quis nem saber do Evangelho. Pessoas incapazes de reagir e enxergar a Cristo. O mundo é como um verdadeiro cemitério. Pessoas mortas, que sem a ação de Deus, elas não conseguem mais sair da situação em que elas se encontram. Mas temos a segunda verdade. A verdade em que a situação muda. A verdade em que o Evangelho nos mostra o que Deus fez por nós. E o versículo 4 começa de uma forma muito interessante. 2 palavras. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor em que nos amou. Mas Deus, esta única expressão, 2 palavras pequenas, resume a ação de Deus na história. Essa expressão significa a totalidade do Evangelho. Aqui significa que Deus está entrando na história para mudar o panorama da nossa vida. É a expressão, é o início de como Deus mudou a história e da forma impressionante e maravilhosa que Ele agiu na vida daqueles a quem Ele chamou. Por que Ele fez isso por nós? Porque Ele é um Deus misericordioso e amoroso. Ele continuou nos versículos seguintes, aqui no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Misericórdia e amor são atributos de Deus. O olhar de Deus aqui é o mesmo em que Jesus olhou para o ladrão da cruz, quando disse, hoje estará comigo no paraíso. Amor foi a primeira motivação de Deus. E ao demonstrar esse amor, não existe nenhuma outra razão, senão apenas a escolha dele em fazer. Através de Cristo, Deus oferece o seu grande amor por nós. E aqui Ele tira o nosso mérito. É aqui que a gente começa a entender o que Deus fez por nós. O que Ele fez por nós? Primeira coisa, Ele nos deu vida. O versículo 5, Paulo deixa claro que ele vai falar mais adiante. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Cristo nos deu vida, e se não fosse a intervenção de Deus em nossa vida, nós estaríamos mortos em nossos delitos. Não há merecimento humano, e é por isso que ele diz aqui, pela graça sois salvos. Porque a salvação, ela vem de Deus e de Deus somente. Segunda coisa que Ele fez aqui, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja o versículo 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A regeneração do pecador é o resultado daquilo que Cristo fez na cruz por nós. E se você entendeu o que Cristo fez na cruz por nós, se você entendeu a mensagem do Evangelho, agora você é participante do reino de Deus. Você pode andar na presença dEle, você pode ter comunhão com Ele, e essa não é uma promessa apenas para a eternidade, mas é uma promessa para nós aqui na terra. Através do sacrifício de Cristo, Ele nos elevou na mais alta posição, nos colocando num lugar de honra. E é só possível isso, se nós estivermos unidos em Cristo. Por que Ele fez isto por nós? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo é para a glória de Deus.
Nós existimos para a glória de Deus. Desde a criação, o pecado, a salvação e o dia que nós estivermos na eternidade, todas as coisas convergem para a glória de Deus. E isso significa não que Deus é egocêntrico ou que Deus precisa de bajulação, não. Mas isso significa que é a nossa incapacidade de vivermos por nós mesmos. É a declaração de que nós dependemos totalmente dEle, da sua soberana vontade e do plano que Ele tem para a nossa vida. É por causa da glória de Deus que nós chegamos na razão máxima da nossa salvação. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Porque talvez você possa pensar assim, como algumas situações podem ser usadas para a glória de Deus? Como o meu sofrimento pode ser para a glória de Deus? Se todas as coisas convergem para a glória de Deus, as nossas alegrias e as nossas tristezas, todas elas convergem para a glória de Deus. E você pode pensar assim, como a dor que eu sinto é para a glória de Deus? O que eu quero dizer, e eu vou falar mais para frente, é que o que Ele começou na tua vida, Ele não terminou. Porque Deus é um Deus amoroso e misericordioso. E por mais que muitas vezes passamos por certas situações, nós podemos crer aqui, pela palavra, que nós dependemos dEle. E que Ele está conduzindo todos os nossos passos. E que por mais que seja doloroso os caminhos que nós estamos andando, nós não estamos andando sozinho. Cristo está conosco. A razão máxima da nossa salvação é o ápice dessa mensagem. No versículo 8 ele começa: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A graça nos deixa claro que a salvação não vem de nós. É obra totalmente de Deus, que começa com um ato de ressuscitar cadáveres, um ato apenas que só Deus é capaz de fazer. Ora, um morto não pode reviver sozinho, ele depende de uma ação humana. A graça de Deus é a fonte da nossa salvação e da onde flui toda a nossa vida com Cristo e todo o nosso conhecimento sobre Deus. Essa é a verdade, que a nossa salvação não é algo conquistado e nem merecido por Deus. Deus concede gratuitamente o seu amor por nós, pecadores, merecedores da condenação total. A graça de Deus é a causa de termos sido por Ele despertados para a vida. Ele é a fonte da nossa regeneração. A graça é imerecida. Nós não merecemos, mas nós precisamos dela. Certa vez eu ouvi uma pregação e esse pregador ele deu um exemplo muito interessante sobre graça. Ele contou a história de um professor que viu a situação do seu aluno, que estava incapacitado de comprar o material escolar, que não tinha dinheiro e recurso para isso. Então esse professor, sabendo disso, ele foi lá, foi na loja, comprou todo o material escolar e subiu o morro no Rio de Janeiro. Ao subir o morro com o material escolar para entregar para este aluno, ele tomou uma pedrada na cabeça, os utensílios foram roubados pelo aluno a quem ele iria entregar. Este professor ficou hospitalizado, passou um certo tempo, ele se recuperou, teve alta, ele foi novamente lá, comprou o material escolar, subiu o morro novamente, bateu na casa deste menino e atendeu o pai. Ele chegou: olha, escuta, eu venho aqui entregar esse material para o seu filho, para ele ter condição de prosseguir com seus estudos. O pai, sem entender, falou assim: olha, o meu filho foi aquele que tacou a pedra em você. O meu filho foi aquele que feriu você e que deixou você internado. O meu filho não merece esses presentes que você está dando. O professor responde: eu sei, ele não merece, mas ele precisa desse presente. Graça é isso. Nós não merecemos. Nós viramos as costas para Deus. Nós nos afastamos de Deus. Mas Deus estendeu a sua graça para cada um de nós.
A fé é o efeito imediato. A graça desperta o pecador que está morto espiritualmente e não tem capacidade de ter fé. Mortos não podem ter fé. A fé não pode ser produzida por mim mesmo. É preciso de uma ação do Espírito Santo que estende a sua graça a nós. A graça é a causa, a fé é o efeito. A fé é o instrumento pela qual pecadores remidos obtêm justificação e perdão pelos pecados. Este é o canal pelo qual se recebe a bênção da salvação. Isso não é algo que vem de nós, isso é dom de Deus. Se Deus não estender a sua mão a nós, não temos como nascer de novo, ressuscitar, tampouco ter fé. É por isso que a graça reconhece a soberana vontade de Deus, porque ela quebra todo orgulho e todo mérito humano. Se não houver um ato 100% divino, jamais sairíamos da condição da qual estávamos. Eu ouvi um exemplo muito bacana de um pregador, que ele disse assim: se a salvação dependesse 99,9999999% de Deus, mas se dependesse 0,000001 do homem, nós estaríamos colocando Deus de joelhos diante do homem. A salvação é um ato divino. Somos nós que estamos ao pé da cruz. Somos nós que somos tocados por Ele. Somos nós que somos transformados por Ele. E se Ele não nos tocar, se Ele não nos transformar, somos incapazes de ter fé. É por isso que a salvação não é por obras. Versículo 9 diz que não de obras para que ninguém se glorie. Não temos glória nenhuma na salvação. A grande diferença do cristianismo para outras religiões é que as outras religiões elas sempre vão falar para você que você precisa de um sacrifício para alcançar a salvação. E nós estamos vivendo um tempo em que a igreja evangélica no Brasil tem perdido também a sua identidade e ela está requerendo de alguns sacrifícios para que você possa alcançar a salvação. Não, essa é a grande diferença do verdadeiro cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo, a mensagem real do evangelho, ela está falando para nós que está um ato totalmente de Deus, onde Deus estende a sua mão ao pecador, manifestando misericórdia, amor e graça para cada um de nós. Romanos 12:3, o texto diz, deixa claro a fonte de toda a fé. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé, segundo essa lógica, é um dom de Deus. Mas nós temos a terceira verdade. A verdade, o Evangelho, nos mostra o que Deus fez em nós. Se Deus fez isso por nós, o que Ele fez agora em nós? Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. O termo feitura dele está descrito no texto, no original, como poêmia. Que palavra linda, porque você é uma obra de Deus, você é um poema de Deus, e Deus quando te criou, colocou o coração dele nisso. Se você olhar os relatos da criação, ele fala assim, e viu Deus que isso era bom. Deus quando fez você, colocou o coração dele para criar você. Talvez você pense que a obra da sua vida e o poema da sua vida está um tanto nebuloso, um tanto esquisito. Mas o fato é que ele não terminou a obra dele na sua vida. Ele só vai terminar a obra dele na sua vida quando você estiver refletindo a imagem de Cristo. Quando você atingir
à estatura do varão perfeito, que é Cristo. A poesia de Deus na sua vida não terminou e só vai terminar o dia que a obra dele estiver completa na sua vida, ou seja, no dia que nós estivermos na presença gloriosa de Jesus. O Evangelho nos mostra também a quarta verdade, a verdade de que Deus faz através de nós. O Evangelho não apenas nos mostra o que Deus faz em nós, o que Deus faz por nós, mas o que Deus também faz através de nós. Fomos salvos para as obras. O texto termina: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As obras são o fruto esperado daqueles que foram regenerados por Cristo. Uma consequência inevitável daqueles que tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus. As obras que foram preparadas por Ele de antemão, veja, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso quer dizer que nem as obras que praticamos são um mérito nosso, mas consequência daquilo que Deus produz em nós. Ou seja, até a nossa motivação de praticar as boas obras são graciosamente providenciadas por Deus. Filipenses 2,13 diz que, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas você pode estar se perguntando, como eu posso praticar as boas obras? Bem, a Bíblia está cheia delas. Você pode, por exemplo, praticar as boas obras, obedecendo e praticando os princípios dos 10 mandamentos, amando o seu próximo como a nós, praticando os frutos do Espírito. Você pode praticar as boas obras, por exemplo, sendo bons pais, boas mães, que oram pelos seus filhos, que ensinam os seus filhos no caminho em que devem andar, que leem a Bíblia com os seus filhos, que corrijam os seus filhos. Você pode praticar as boas obras, sendo bons maridos e boas esposas, que firmaram o seu compromisso um dia diante de Deus e os homens, e que têm uma aliança, e que cumpram esta aliança fielmente, como diz a palavra de Deus e os princípios da palavra. Que buscam dia a dia ter um relacionamento íntimo com Deus, que procura manifestar o reino de Deus nos locais aonde você está pisando. Não adianta sermos crentes só dentro da igreja, é preciso ser crente no mundo. No Brasil nós temos cerca de 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de evangélicos mergulhados num país corrupto, num país cheio de crise, num país com problemas de identidade, num país que está na situação onde que nós encontramos quando ligamos os noticiários. O verdadeiro crente pode manifestar as boas obras, levando a mensagem da salvação. Queridos, não existe nenhuma outra solução para o Brasil, se não for Jesus. Você pode até escolher os seus candidatos em outubro, mas se não for Jesus, não haverá transformação real e de fato nesta nação. Eu quero concluir retomando essas 4 verdades com você. A verdade de quem nós somos sem Cristo, para nos lembrar de onde Deus nos tirou, de quem nós éramos, pecadores, condenados, mortos e alvos da ira de Deus. Você sabe quem você era, mas também você sabe o que Deus fez por você. Porque essa é a segunda verdade, o que Deus fez por nós, derramando em nós a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça, mesmo não merecendo,
a salvação nos foi dada. A verdade daquilo que Deus fez em nós, transformando a nossa vida, o nosso caráter, os nossos desejos, os nossos sentimentos e principalmente o nosso coração. Com Cristo nós nos tornamos uma nova pessoa, redimida e perdoada por Ele. A verdade do que Deus fez e faz e continuará fazendo através de nós, e nos impulsionando a praticar as boas obras, para a glória dEle, para que o reino dEle seja exaltado, para que os valores dEle sejam conhecidos, não só, como disse, na igreja, não só em nossa casa, mas no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos estudos, no nosso bairro, com os nossos vizinhos. E quem sabe um dia Deus vai te colocar numa alta posição, onde você vai poder ser um grande influenciador, influenciar pessoas para que conheçam a Cristo. Eu quero terminar com uma pergunta para você refletir. Porque tudo isso que eu falei se trata de relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não posso entrar no seu coração. Eu não posso entrar na sua mente. Eu não posso saber a sua dor. Eu não tenho como saber se você está morto ou vivo espiritualmente para Deus ou para o pecado. Eu não consigo ler os seus pensamentos. Mas Deus, Ele conhece. E Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Até aqueles pecados que nós tentamos esconder. Ele sabe. Sua esposa pode não saber. Seu marido pode não saber. Seus pais podem não saber. Mas Deus sabe. Ele sabe o degrau em que você está e que você se encontra. É o Deus que controla a história, que tem nas suas mãos a história. Queridos, talvez seja esta oportunidade de você se reconciliar com Deus, se arrepender dos seus pecados. Talvez essa seja a hora de você buscar a Ele e ter mais intimidade com Deus, esse Deus amoroso e misericordioso que estendeu a sua graça a nós. É só um encontro real e verdadeiro com Cristo que nós podemos passar pelo arrependimento e pela real conversão. E talvez isso está martelando no seu coração. E isso é sinal de que Deus está trabalhando na sua vida. A gente só vai poder conhecer Ele de fato se nós entendermos a verdadeira mensagem do Evangelho. Sabe, por muitas vezes eu já me questionei como estava a minha vida. Por muitas vezes eu já me questionei até salvação. Será que realmente eu sou salvo? Eu sou salvo. Será? Deus, será que a tua graça realmente me alcançou? Mas um dia eu tive um encontro com um texto, João 6,37, que diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Queridos, que você possa meditar nessa palavra, ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. A minha oração é que a gente saia aqui, não orgulhosos, porque a graça nos foi alcançada, mas que nós saiamos daqui com o coração grato por aquilo que Ele fez na nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da cruz, daquilo que Ele fez por cada um de nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Obrigado pela oportunidade de trazer a mensagem. Estenda o meu carinho, a minha gratidão também ao pastor Alex. Isso, estenda a ele. Obrigado, queridos, pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus.